Livro do profeta Joel, capítulo 2. Todos encontraram? Aleluia, Jesus. Deixa eu me ajeitar aqui. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 15 em diante. Eu vou ler do 14 em diante. Amém? Todos encontraram? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Somente até aqui, amados. Um título que eu daria para essa passagem do profeta Joel seria: a santidade ao Senhor. Um tema muito desafiador para a atualidade, falar de santidade, porque nos dias atuais, amados, nós somos desafiados todos os dias nós somos colocados à prova. Na atualidade, nós temos muitos engodos que muitas vezes leva o crente a sair da presença do Senhor ou deixar o Senhor. Por exemplo, Satanás, ele arma, as suas ciladas para nos tirar da santidade de Deus. Andar em santidade, meus queridos, nada mais é que andar em vitórias. E a santidade gera autoridade também. Porque o diabo não pega na mão de ninguém. Ele não obriga você a fazer, ele sugere. E muitas vezes ele é tão astuto que ele acaba levando o crente a pegar esse engodo. E é aí que está o problema. Joel, ele vai trazer uma fala bem interessante. Ele vem trazer nesse capítulo 2, do versículo 15 em diante, do 14 em diante, ele vem trazer um alerta para o povo, que é a santidade. O nome Joel, o profeta Joel, o nome significa Jeová é Deus, ou Yahvé é Deus, é o significado do nome Joel. Deus levanta esse profeta num tempo tenebroso, num tempo de problemas, de angústia, para trazer uma mensagem, meus queridos, de conteúdo espiritual, e que chama o povo à santificação. Não é fácil, mas nós vamos ler depois e vamos esmiuçar esses versículos, e está na hora
de tocar esta buzina ou trombeta. Está na hora de chamar o povo para a responsabilidade. Está na hora de trazer o povo à santificação na presença do Senhor. Está na hora de trocar essa trombeta aqui em Tupanatinga, como foi tocado naquela época. E o povo teve o alerta do profeta Joel. Então está na hora disso também acontecer na nossa cidade, acontecer na nossa igreja. Está na hora do povo se santificar. E Joel conclama a congregação para quê? Para santificação, para um jejum. Congregai o povo. Está na hora de nós clamarmos essa santificação. Está na hora de nós clamarmos e buscarmos esse jejum, colocarmos a congregação de jejum, para que possamos então andar em santidade com o Senhor, para ter essa autoridade que o Senhor nos dá. Só que Ele não pode dar tudo isso, essas armas, se você não estiver em santificação. É impossível isso. Ajuntai os anciãos, ajuntai o povo, santificai a congregação, congregai os filhinhos, porque é isso que o profeta Joel fala. É maravilhoso isso. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, ou seja, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Eu digo e eu respondo essa pergunta: Ele está neste lugar. Em nome de Jesus, Ele está nesse lugar, e Ele não deixará que o povo sofra essa vergonha. Sabe por quê, amados? Porque nós somos herança do Senhor, nós somos a herança dEle. Então Ele está neste lugar. No livro de Atos, no capítulo 26, vai dizer que somos santificados em Cristo Jesus. Nós somos santificados em Cristo Jesus pela fé. É pela fé. Nada mais que o poder regenerador do Espírito Santo do Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja essa santificação. Senão não haverá a manifestação do Espírito Santo. Porque Ele é santo, está dizendo, Espírito Santo. Ele não pode manifestar se nós não estivermos em santificação. Santidade não é o que está por fora, como muitos gostam de mostrar. Muitos andam até com saias longas, se cobre por inteiro. Mas será que a vestimenta é que traz a santidade para o crente? Ou usos e costumes? Será que é isso que traz a santificação do crente? É evidente que precisamos andar com dignidade. É preciso. Mas isso não leva à santidade. Santidade é mais do que isso. É muito mais do que isso. A profecia de Joel tinha um tríplice propósito. Primeiro propósito: ajuntai o povo diante do Senhor por uma assembleia solene. Sempre
Deus manda ajuntar o povo. Sempre Deus faz isso. E para quê que Ele pede para ajuntar? Para que seja alinhado o povo para o centro da vontade de Deus. Será que hoje estamos no centro da vontade do Senhor? O Senhor está sempre no centro. Ele nunca está à beira do caminho, Ele nunca está à borda, mas Ele está no meio, no centro, e nós precisamos também estar no centro da vontade de Deus. Esse é o primeiro propósito da profecia de Joel. Segundo propósito, amados, é exortar o povo ao arrependimento. Outra palavra que muitas vezes as pessoas sabem, mas será que se arrepende de fato e de verdade? Porque quem se arrepende muda de atitude. Quem se arrepende muda. Mas quando não há um arrependimento de fato e de verdade, a pessoa continua da mesma forma. Não há transformação de vida. É preciso que o povo se arrependa. E o clamor a Deus, com jejum, com súplica e misericórdia. É o segundo propósito. Nesses dias a palavra que está em falta, muitas vezes é o arrependimento no cenário da igreja. E isso é muito importante, porque o arrependimento leva à santificação. O arrependimento leva o crente a súplica, a chegar mais próximos do Senhor. Muitos crentes estão dentro da igreja, mas longe do Senhor. Apenas uma casca e vazio por dentro. É como se fosse um vaso, mas que não tem nada de conteúdo. Porque não busca verdadeiramente o arrependimento. Tenta fazer um meio termo, mas Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita um meio arrependimento. Ou você se arrepende de fato e de verdade, e entra para a santificação do Senhor, para que você busque, para que você ande na presença dEle, para que Ele possa te usar, para que Ele possa realmente distribuir os seus dons espirituais na sua vida. Aleluias. Terceiro propósito da profecia de Joel é registrar a palavra profética ao povo por meio de uma palavra de arrependimento. Veja que isso é muito forte, é muito importante para o crente, porque se nós não estivermos calçados com as armaduras, não estivermos com as armas espirituais, com o capacete da salvação, calçados com o evangelho da paz, com a espada da justiça, que é a palavra de Deus, como é que nós vamos prosseguir? Como é que vamos aguentar as investidas de Satanás, que tem sido um algoz para muitos crentes, que tem tirado crente da presença do Senhor, tem esfriado igrejas por esse mundo afora? Como, meus amados, a nação de Judá, meus queridos, precisava de uma palavra de advertência, precisava dessa palavra de advertência, precisava ser confrontada, e Deus levanta Joel para levar essa palavra ao povo, convoca o povo, proclama um jejum. Tem crente que não jejua, tem crente que mal ora, tem crente que nem lê a palavra de Deus, mas é crente, crente no nome apenas. Quando o diabo vem, quando os problemas se levantam, não consegue ficar de pé, vai sucumbir, e aí se lembra que tem um Senhor que está de braços abertos. Aleluias.
O povo não pode falar uma palavra. Muitas vezes, amado, muitas vezes o crente não pode ouvir uma palavra um pouco mais profunda ou mais dura, que já a primeira coisa: não gostei desse pregador, ele fala demais, ele é muito duro, ele não sabe o que eu estou passando. Ei, entenda, a palavra ela é como uma faca de 2 gumes que divide. É uma palavra que vai transformar a sua vida se você der ouvidos a ela. É uma palavra que, se você tomar ela, ela vai descer para o seu coração e vai dar frutos. Aleluias. Então é preciso, nós não podemos mais pregar simplesmente um leitinho. Não, tem que ser uma comida mais sólida, para que a igreja esteja firmada, para que os irmãos saiam daqui e saibam que tem um Deus que peleja, que tem um Senhor que é zeloso, um Deus que cuida, um Deus que não aceita qualquer coisa, mas é um Deus que é zeloso, que olha, que conhece cada um de nós pelo nome. Aleluias. Joel convocou o povo, ele proclamou isso. Aleluia. Tem crente que não aguenta a pressão, ele não aguenta. E aí eu faço uma pequena pergunta para a meditação nossa: quando será a vinda do Senhor Jesus? Como vai ser quando Jesus vier buscar a sua igreja? Como será? É algo para a gente pensar, porque os sinais da natureza são evidentes. Os sinais que o Senhor deixou para a sua vinda é muito evidente. Como vai estar quando o Senhor vier buscar a sua igreja? Como você se encontra? Como você se encontra, amados? Aleluia. Satanás, ele não coloca um pecado grande ou um pequeno, ele sugere. Ele só precisa, meu amado, ele vai colocando aos poucos o pecado, ele camufla isso, e o crente desavisado vai caindo. Ele só precisa de uma brecha, ele não precisa de uma porta escancarada. Uma brecha é o suficiente para esfriar o crente, para esfriar uma igreja. Só precisa de uma brecha, só isso que ele precisa. E quando o crente desavisado vai perceber, já é tarde demais. Ele já se esfriou, já se afastou da presença do Senhor, está mais longe do que ele possa imaginar, longe de Deus. Mas eu nesta noite digo, amados, mas nesta noite o Senhor fala: Deus vai mudar essa situação. Ele vai mudar essa situação, Ele vai transformar vidas, Ele vai trazer a santidade no meio da igreja, em nome de Jesus. Ele trará essa santidade, Ele vai trazer essas transformações que é necessário para a minha e para a sua vida. Basta que você dê ouvidos a essa palavra, basta que você dê ouvidos à voz do Senhor. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, comece a orar, comece a buscar, santifique a sua vida, porque o Senhor vai falar nesta noite contigo, através dessa palavra. Aleluias. Em Joel capítulo 1, no versículo 5, está dizendo o seguinte, a palavra do Senhor: despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto,
porque tirado é da vossa boca. Aleluia. Se nós continuarmos lendo o capítulo 1, quando diz: despertai ébrios, os que estão bêbados, chorais, uivam. Isso está dizendo, meus amados, que naquela época as pessoas estavam se dando muito ao vinho, e muitos se embriagavam. E o Senhor chama a atenção: despertai. E se nós trazermos para a nossa realidade, não é isso que acontece lá fora? Problemas, jovens com problemas de alcoolismo, drogas e tantas outras coisas, mas não tem dado ouvidos às palavras do Senhor. Tem se levantado homens e mulheres forjados na fé para levar a palavra do Senhor aos 4 cantos desse município, mas muitos preferem permanecer no mundo, fazendo a vontade do inimigo de nossas almas, mas não desperta para a realidade que Jesus em breve vem. No versículo 13 do mesmo capítulo, está dizendo: Joel vai fazer um convite. Vamos ver que convite é esse. Versículo 13: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Joel está fazendo um convite para que o povo chore, para que os sacerdotes chorem, que lamentem, que orem pelo povo. Não é isso que tem acontecido? Os clamores que estamos fazendo. Quinta-feira tivemos uma tarde de bênção aqui, uma tarde de oração, para clamar a Deus, para colocarmos os nossos problemas, as nossas angústias aos pés do Senhor. Está tendo todas as quintas-feiras, vai ter a tarde da bênção. Se você não pôde vir por algum motivo, mas venha, se puder, venha clamar ao Senhor. Se for preciso chorar, você chore. Se for preciso você se lamentar pela situação, lamente. Se for preciso, se coloque na presença do Senhor, busque de fato e de verdade, coloque os seus problemas na mão do Senhor. E é isso que precisamos fazer nesses dias tenebrosos, dias de angústias, dias que têm se levantado contra o povo de Deus. Os sacerdotes têm feito isso, têm chorado, têm buscado, têm clamado pelo povo. Os pastores têm feito isso pelas ovelhas, mas muitos esperam apenas pelos sacerdotes, mas não fazem a parte deles, que é também buscar, que é clamar ao Senhor. Precisamos entender, amados, o que é entrar pelo caminho da santidade. Essa santidade que vai nos levar a uma autoridade, a uma vitória com Deus. Joel chama os meninos, Joel chama os noivos, as noivas, chama os jovens, chama os velhos, mas aos ministros dos altares, ele disse: começam por vocês e se vistam de pano de saco. Aleluia. Não foi isso no versículo 13 que nós lemos agora? Então tem que partir daqui.
E é isso que nós temos feito, e é isso que o Senhor tem determinado. Mas e aí, no átrio? Você tem feito a sua parte? Você tem buscado ao Senhor de fato e de verdade? Você tem andado no único caminho que vai nos levar à glória do Senhor? Ou ainda temos crentes que andam em dois caminhos, quer servir a dois senhores? Versículo 14, no versículo 14, diz assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões de todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ele está convocando para que o povo clame. Ele está chamando o povo para quê? Para a santificação, meus amados. E é preciso que se faça jejum e oração, porque sem jejum e oração não tem santificação. Para uma assembleia, ou seja, para uma congregação, todos para a casa da onde? Do Senhor, e para aclamar ao Senhor. Eu vou abrir um parênteses aqui, bem interessante. Quando veio a pandemia, em 2021, o povo dizia que os crentes ficariam mais crentes. A pandemia veio, passou, e muitos crentes ficaram ainda mais frios, porque ficaram o quê? Se acostumaram a não vir para a igreja mais, se acostumaram a ficar no conforto da sua casa. Então os crentes ficaram, alguns, não são todos, é evidente, mas muitos ficaram frios, deixaram os crentes mais acomodados. E não é isso que acontece? Não é isso? Muitos querem apenas a bênção, mas não querem o abençoador. Muitos querem a bênção. Todo mundo quer bênção, eu também quero, mas isso tem um preço. Isso não é de graça. Isso requer joelho no chão, isso requer oração, isso requer santidade, isso requer você vir buscar ao Senhor no lugar certo. Meus amados, tem muito crentes que está brincando de ser crente, brincando de buscar a Deus, mas esquece que Deus é Deus, e com Ele não se brinca, não se brinca. Apesar, meus amados, de tantos problemas enfrentados no dia a dia, ainda há alegria, ainda há alegria. O vinho, quando se fala em vinho, está se falando de alegria, simboliza a alegria, não que você deve beber, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não, pelo amor de Deus. Mas ainda há alegria, sabe por quê? Porque há a unção do Senhor no meio da igreja, ainda há a unção no meio da igreja, há a presença de Deus, há a presença de Deus, aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Não podemos, amados, ficar parados. Deus está neste lugar, Deus está aqui, está olhando cada um de nós, olhando a nossa atitude. Não é possível nós ouvirmos uma palavra e ficar calados, e a gente não ouve, quase não ouve um glória a Deus, você não ouve um aleluia, você não ouve, aleluias, louvado seja o Senhor. Amados, é debaixo desta
presença que você vai andar. É debaixo dessa presença que você vai ter a sua unção. É porque tem unção de Deus na sua vida. É por isso que você tem que ser alegre. Está na hora de consertar o altar. Está na hora de você colocar o altar para funcionar. Está na hora de nós entrarmos em santificação, colocar a sua vida em santificação. Muitos deixaram de orar e buscar a presença de Deus. No capítulo 2, Joel traz algumas pragas para a igreja contemporânea ou para a igreja moderna. Uma delas é a incredulidade. É a incredulidade, amados. Muitos até duvidam da cura. Muitos murmuram, mas será que você realmente foi curado? Será que realmente Deus agiu na sua vida? Faça lá o exame para ver se isso é verdade, e depois você vem falar. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Ou você crê, ou você não crê. Quando Deus faz, Ele faz e acabou. Sabe por quê? Porque Ele é o dono da cura. Ele é o dono da cura. Tem muito crente igualzinho a Tomé, que precisa ver para crer. A outra praga, sabe qual é? A desobediência. Muitos não obedecem nem ao seu próprio pastor. Imagine a Deus. Se você está vendo o pastor da sua igreja, muitos não obedecem, imagine a Deus que você não vê, que é Espírito. A outra praga é o relativismo. Tudo você relativiza. Tenta adequar as coisas ao seu jeito. Se não tiver do seu jeito, nada está bom. Deus não age dessa forma, amados. Deus não age dessa forma. A outra praga é a intelectualidade, ou intelectualismo. Muitos se apegam aos seus diplomas, aos seus mestrados, doutorados e tudo mais. Não que isso não seja importante estudar. Sim, é preciso estudar. Tanto é verdade que estamos fazendo um curso de teologia. Para quê? Para aprendermos mais. Então isso é importante, sim, claro. Mas isso não dá autoridade a você. O que te dá autoridade é a santificação do Senhor. O que dá essa autoridade, sabe também o que é? Eu já disse agora há pouco, é joelho no chão, momento com Deus, intimidade com Deus. É isso que vai te dar essa autoridade. O diploma que você tem não te dá essa autoridade. Tenta expulsar um demônio pela autoridade do seu diploma. Se você conseguir, aí está certo. Se não for em nome do Senhor Jesus, pela autoridade do nome do Senhor Jesus. A outra praga se chama competição. Fulano prega melhor. Fulano é melhor. Fulano canta melhor. Mas esquece de um detalhe. Esquece da santidade com Deus. Sabe por quê?
porque isto te leva para o céu. Isso vai te levar, a santidade te leva para o céu. Sabe qual é outra praga? Contenda. A contenda são pessoas que nada está bom, nada está satisfeito, vive em murmuração, é um tal de não me toque, vive mudando de igreja, fica aqui, daqui a pouco isso aqui não está bom, vai para ali, ali também não está bom, vai para outra igreja, também não está bom. Será que o problema é a igreja ou é você? Aonde está o problema? O problema está na igreja? Se arrependa. Joel está clamando, está conclamando arrependimento. Quando você se arrepende, Jesus perdoa. E você não vai precisar ficar pulando de galho em galho. Você não vai precisar pular de igreja em igreja. Porque não é a igreja que te leva para o céu. É Jesus de Nazaré que te leva para o céu. Aleluias. E a outra praga se chama abrangência do pecado. Abrangência do pecado. Que muitas vezes o pecado está se tornando comum no meio da igreja. E por quê? Porque não há santidade, não há arrependimento. Esse é o grande problema. Por isso que o pecado tem se abrangido, tem se aumentado e tem esfriado a fé de muita gente. Você pode esconder do pastor, mas de Deus não pode, porque Deus esquadrinha o coração de cada um de nós. Ele sabe até os teus pensamentos, Ele sabe, não tem como esconder. E lembrem-se, no céu não entra pecado, porque no céu há santidade. Jesus é santo, Deus é santo. Aleluias. Capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Aleluias. Amados, Satanás é o príncipe do engodo. Ele é o príncipe do engodo, das artimanhas, dizendo: não tem problema não, isso daí não é nada, isso é um pecadinho, isso é bobagem, Deus é amor, Ele perdoa, isso é besteira, não precisa nem dizer. Aleluia, Jesus. Ninguém está vendo, então não se preocupe com isso não, mulher, homem, para com isso, ninguém está vendo. Ei, nós temos um Deus que enxerga, Ele vê. Nós temos um Deus que anda. Nós temos um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem toda a autoridade deste universo. Ele tem toda a presença, está com Ele. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Nós temos um Deus zeloso, que levanta o caído, e que dá força aos fracos, e coloca em um lugar de honra. Esse é o Deus que nós servimos, amados. É por isso que não pode haver lugar para o pecado na nossa vida. É por isso. Versículo 17 do capítulo 2 vai dizer o seguinte: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, ou
entre o pórtico e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio ou à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o meu Deus? Aleluias. Os ministros se colocavam no pórtico, ou seja, na porta, em frente ao altar, e fazia uma oração. Era isso que o ministro fazia, o sacerdote fazia. Tem tanta gente dizendo que não é nada, mas nós somos a herança de Deus. Nós somos a herança do Senhor. É por isso que nós temos que andar em santidade, se somos herança do Senhor. Porque senão lá fora, sabe o que vai dizer? Aonde está o seu Deus? Que está acontecendo isso na tua vida e nada muda? Aonde está? Mas o problema não está em Deus, está em nós. No versículo 18, tem uma promessa, que maravilha, uma promessa de consolo. Diz assim: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Aleluias, aleluias. Deus é zeloso, meu amado, e Ele se compadece daquele que o busca, daquele que clama, daquele que suplica, daquele que está de joelhos diante do Senhor. Deus compadece dele. Aleluias. Versículo 19 diz: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais à vergonha ou ao opróbrio entre as nações. Aleluias. Mas para que isso aconteça, é preciso haver santificação, tem que haver a unção de Deus na nossa vida, senão essa promessa não tem como se cumprir. No versículo 21 vai dizer: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas na tua vida. Aleluias. Tudo que está acabado, tudo que está seco, tudo que está sem vida, Deus vai reverdecer, trará vida. Aleluias. Se não tem acontecido na tua vida, busque ao Senhor, porque Ele vai trazer vida para a sua. Ele diz: não temas. Aleluias. Todo esse capítulo 2, Joel está dizendo que estamos nos acostumando com cultos sem os dons do Espírito Santo do Senhor. É preciso que haja os dons do Espírito Santo na igreja, e isso está disponível para os crentes, mas para isso precisamos nos santificar, para que Ele possa derramar a porção do seu Espírito na sua igreja. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Mas Deus também está dizendo: toque a trombeta ou a buzina, que quero derramar do meu Espírito Santo no meio da igreja. Aleluia. Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer dar os seus dons para Ele, Ele quer derramar sobre a tua vida o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, comece a falar.
Se você não profetiza, comece a profetizar, porque os dons são gratuitos. Os dons é de Deus, e Ele quer distribuir isso para a igreja. Mas para isso é preciso que haja santificação no Senhor. Aleluias! Deus misericordioso, Tu és maravilhoso, Pai. Esse mesmo Deus que operou lá no tempo de Joel, é o mesmo Deus de hoje e será pela eternidade. É o mesmo Deus. Aleluias! Oh Senhor. Amados, se você não fala em línguas, comece a buscar, comece a falar em línguas. Aleluias! Comece a falar hoje, porque o Deus que operou lá é o mesmo Deus que está aqui, é o Deus que quer distribuir os seus dons. Aleluias! Teremos cura neste lugar, teremos cura neste lugar. Aleluias! Receba. Tome posse da sua bênção nesta noite. Tome posse. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai agir. Deus vai te curar. Deus vai te batizar com o Espírito Santo nesta noite, se você buscar de fato e de verdade. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Quem quer que seus filhos sejam profetas? Quem quer que seus filhos sejam profetas? Então levante a sua mão e declare que a sua casa terá uma geração de profetas. Aleluias! Quem quer que seus filhos tenham sonhos, então declare que eles terão revelações do Senhor, em nome de Jesus. Os dons do Senhor é para ser desfrutado pela igreja, é para ser desfrutado porque é de graça. Você não paga nada por isso, meu amado, porque é dom gratuito de Deus, e é para aqueles que querem e que buscam a presença do Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Chegou a hora de nós vermos a manifestação do Espírito Santo na igreja, em nome de Jesus. Eu quero que cada um dos irmãos adote um outro irmão. Adote. Quem está com a sua esposa, fique com sua esposa. Quem está, uma mulher, se adote a outra. Um homem, adote o outro. Se você está com seu filho, abrace seu filho. Adote alguém. Cada um tem que adotar um irmão nesta noite, em nome de Jesus. Adote o seu irmão que está do seu lado. Não fique sozinho não. Irmã Rosa, adote a irmã Ângela. Adote a irmã Ângela, em nome de Jesus. Meu amado, você será nesta noite um instrumento de Deus para falar a ele ou a ela. Você vai profetizar na vida dela, em nome de Jesus. Você vai ter um olhar de profeta ou de profetisa nesta noite, e você vai dizer: a trombeta será tocada e nós seremos conectados com Deus nesta noite. Você sinta a presença do Senhor agora aí onde você está. Profetiza, fale com o Senhor, busque o Senhor. Tenha um olhar de profeta para o seu irmão e declare sobre a vida dele.